Desde o início do século passado, fomos levados a acreditar que certas substâncias estavam ali para o nosso bem. Prometeram proteção, saúde, mas nunca explicaram o que havia por trás dessas decisões. Entre promessas científicas e campanhas de convencimento em massa, uma pergunta ficou esquecida: até que ponto fomos condicionados a confiar, sem questionar? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais controversas da saúde pública: o flúor. Um caso clássico de como o poder molda percepções e redefine o que chamamos de segurança. Desculpa, eu posso pegar um copo d'água ou vai... Fluoretação, eles não simplesmente saíram dizendo, é bom para você. Na verdade, eles contrataram Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, para convencer os americanos de como era bom ter fluoreto de sílica na água. Edward Bernays foi quem criou a forma de controlar a população por meio da mídia e da publicidade. Edward Bernays, também conhecido como o pai da persuasão, foi o pioneiro da ideia de psicologia das massas. Em 1928, ele escreveu um livro chamado Propaganda, no qual escreveu: se entendermos o mecanismo e os motivos da mente coletiva, não seria possível controlar e regimentar as massas de acordo com a nossa vontade sem que elas saibam. Ele chamou isso de engenharia do consentimento. Bernays apresentou aos gigantes corporativos os métodos da psicologia das massas e aperfeiçoou técnicas para manipular a sociedade. Ele convenceu a população a comprar por impulso coisas de que nem precisavam. Em seus escritos, ele concluiu que os indivíduos eram controlados por 4 motivações básicas: autopreservação, agressividade, segurança e sexo. A crença de Bernays era que, ao apelar para qualquer um desses 4 motivos, era possível manipular a maioria de uma população a fazer praticamente qualquer coisa. Você poderia doutriná-los a fumar cigarros, iniciar guerras, eleger políticos, o que quisesse. E dada a comprovada eficácia dessas técnicas, não foi coincidência que a Aluminum Company of America tenha pedido a Bernays para liderar a campanha pela fluoretação do abastecimento de água dos Estados Unidos. Pessoas como Bernays, sabe, eram mestres da engenharia social. Toda a tese dele, por assim dizer, é que você não deve falar com o público de forma racional e científica. Em vez disso, você apela para as emoções deles e invoca seus medos. Ele foi fundamental para fazer com que as mulheres começassem a fumar. Ele posicionou os cigarros como algo sexy e individualista, e sabe, como um símbolo de poder para a mulher. Esse era o enquadramento do motivo pelo qual as mulheres deveriam começar a fumar. Uma cultura consumista nasceu, e o governo dos Estados Unidos percebeu isso. Agências do CCQNCR logo adotaram as técnicas de manipulação de Bernays para fabricar o medo de um perigo sempre presente na mente das pessoas, dando assim aos que estão no poder maior controle sobre o que Bernays chamava de mente das massas. Ele chegou a propor em seu livro Propaganda: aqueles que manipulam esse mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível, que é o verdadeiro poder dominante do nosso país. Somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos formados, nossas ideias sugeridas em grande parte por homens dos quais nunca ouvimos falar. Esta afirmação é tão verdadeira hoje quanto era nos anos 20, quando Bernays a escreveu pela primeira vez. Em toda a ciência médica, incluindo a odontologia, empresas que produzem veneno sempre conseguiram infiltrar grandes instituições e dominar sua narrativa. Quando Christopher Bryce estava escrevendo este livro, A Enganação do Flúor, ele entrou em contato com Edward Bernays. Bernays disse que foi brincadeira de criança convencer o público americano de que o flúor era bom para eles. Enquanto a narrativa oficial dizia que o caso do flúor já estava comprovado, algumas pessoas não foram tão rápidas em aderir à onda da fluoretação. O flúor havia sido usado por anos como veneno para ratos, para matar coiotes, para matar baratas. Alguns dos que se opunham à fluoretação eram, na verdade, dentistas. E por causa de sua defesa por água segura, eles foram censurados pela Associação Dental Americana. Se trabalhavam para o Serviço de Saúde Pública, eram demitidos. Se fossem colaboradores e ficassem calados, conseguiam manter o emprego. Então, por medo, muitas pessoas que sabiam a verdade permaneceram em silêncio. A verdadeira história por trás da fluoretação da água pode ser difícil de engolir. A reformulação da imagem do flúor, feita há mais de 60 anos, enganou gerações.
Em vez de evocarmos a imagem de um trabalhador aleijado ou de uma floresta envenenada, vemos crianças sorrindo. Com o surgimento de uma nova geração, precisamos soar o alarme mais uma vez. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, este filme é um alerta. Este filme irá provar, sem sombra de dúvida, que o flúor é um veneno mortal sendo adicionado ao nosso abastecimento de água. Também irá provar que o produto químico comumente conhecido como flúor é o único adicionado à água potável pública para tratar você, o indivíduo, e não a água em si. As informações apresentadas neste filme podem mudar a sua vida, podem ajudar a proteger a sua saúde e a saúde de quem você ama. Ele irá expor os fatos reais por trás da fluoretação da água, vai revelar a mão oculta por trás da cortina, puxando as alavancas da indústria, do lucro corporativo e da percepção pública. A fluoretação não é nem segura nem eficaz, mas sim uma fraude. E, honestamente, um dos maiores enganos já perpetrados na história da humanidade. Dizer coisas como tabaco é inofensivo, flúor é inofensivo, agente laranja é inofensivo, dizem eles, DDT é inofensivo, amianto, certo? É. Agora dizem que os transgênicos também são. São inofensivos. Há uma longa história da ciência se vendendo aos interesses corporativos, enquanto as pessoas são sistematicamente envenenadas. E até hoje, as pessoas ainda acreditam que o flúor é seguro na água potável. E a maioria dos dentistas ainda acredita que é seguro colocar no creme dental e em diferentes tipos de compostos. Em nenhuma ocasião, o comuna bebe água. E não é sem razão. Eu não entendo onde você quer chegar, Jack. Água. É na água que eu quero chegar. Mandrake, a água é a fonte da vida. 7/10 da superfície da Terra é água. E você sabia que 70% de você é água? Meu Deus! E como seres humanos, você e eu precisamos de água pura para reabastecer nossos preciosos fluidos vitais. É? Está entendendo? Sim. Mandrake. Mandrake nunca quis saber por que eu só bebo água destilada, ou água de chuva, ou álcool de cereal puro. Bem, eu já tive curiosidade, sim, Jack. Já ouviu falar de uma coisa chamada fluorização? Fluorização da água? Sim, eu já ouvi falar, sim, Jack. Já ouvi falar. E o que é? Eu não sei o que é, eu não sei, não. Não sabe? A fluorização é o plano comunista mais concebido e perigoso que já enfrentamos. A maioria das pessoas nos Estados Unidos está convencida de que todo mundo fluoreta a água. E se você mora em uma cidade como Albany, Long Island, Ítaca ou algum lugar, a grande maioria da população do mundo não bebe água fluoretada. A maioria dos países não fluoreta sua água, apenas cerca de 30. Os países que agora proibiram o uso de flúor são China, Áustria, Bélgica, Finlândia, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Hungria e Japão. Todos esses países disseram que o flúor, em primeiro lugar, é ineficaz e tóxico e não deve ser usado. Ainda estamos usando isso. Há algo errado aqui e acho que está na hora de tomarmos consciência e fazermos algo a respeito. Como é que o nosso país, que supostamente é tão inteligente, usa isso? Bem, tem alguma coisa acontecendo aqui? O que a União Europeia sabe que nós não sabemos? Nada. Nada. Eles sabem a mesma coisa, é por isso, mas a diferença é que eles não estão sendo pagos, e nós sim, e portanto, essa é a única coisa que posso dizer, porque ambos têm os mesmos fatos. Ambos têm os mesmos fatos. O flúor é tóxico, o flúor não está ajudando seus dentes. Se realmente ajudasse seus dentes, por que temos todos esses problemas dentários? Não está ajudando em nada. Como é que você pode ir às sociedades primitivas ao redor do mundo que nunca tiveram ou sequer viram flúor e elas têm dentes perfeitos? Por que estamos tendo todos esses distúrbios de aprendizagem? Como é que estamos tendo autismo? Estamos tendo todas essas coisas que nunca tivemos antes? Bem, por que não fazemos essa pergunta e respondemos honestamente? Responda honestamente.
98% da Europa não utiliza flúor na água. Apenas 8 países no mundo têm mais de 50% da sua população bebendo água fluoretada. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Israel, Singapura, Malásia e Colômbia, apenas 8. Acho que os europeus voltaram à razão em várias questões, não em todas, mas em muitas. OGM sendo uma delas e o flúor sendo outra. Eles rejeitaram essas coisas porque estão analisando as evidências. Os Estados Unidos tendem a estar muito atrasados em reconhecer realmente a realidade no campo da ciência fraudulenta. Existem o CDC e os mentirosos em Washington, D.C., que só obtiveram sucesso em países que falam inglês para a grande maioria do descarte de seus resíduos perigosos. Isso significa que você, eu e nossos filhos nos Estados Unidos somos os maiores consumidores de ácido hidrofluorosilícico. Chame-o pelo que ele é, ácido hidrofluorosilícico. O que é isso? Hidro é água, flúor, silicic é areia e está faltando um elétron. É ácido, vai te matar. Se você colocar a mão, mergulhar assim, você vai morrer. O ácido hidrofluorocístico não ocorre na natureza. É uma molécula criada pelo homem e ela corrói concreto, vidro, aço inoxidável, fibra de vidro, plástico. Você pode citar qualquer coisa, ela vai corroer. Então, por que estamos colocando isso na água? Primeiro, equipes de materiais perigosos da nossa região responderam a um vazamento químico esta tarde em Rock Island. O produto químico era tão forte que corroía o concreto. Christy Mergenthal traz as últimas informações. Foi pouco antes da 1h da tarde de quinta-feira, quando equipes de materiais perigosos foram chamadas à estação de tratamento de água de Rock Island, devido a um vazamento químico vindo deste caminhão-tanque. O ácido hidrofluorocístico é usado para adicionar flúor à água da estação. Após várias horas, as equipes conseguiram limpar o vazamento, permitindo que as operações voltassem ao normal. Eles tiveram que isolar a área, obviamente, mas quanto ao tratamento da água e a quantidade de água, sendo usada pelo público, isso não teve nenhum efeito. Agora, o ácido que vazou é um produto químico que eles realmente usam todos os dias aqui na estação de tratamento de água. Ele adiciona flúor à água. Reportando ao vivo de Rock Island, Christy Mergenthal, WQAD Quad Cities News 8. É assim que eles transportam. É extremamente agressivo. Ele corrói quase tudo, inclusive concreto. O que é rotulado como flúor não é o flúor que ocorre naturalmente, como você pode encontrar no solo. Na verdade, é uma mistura, pode conter mais de 100 produtos químicos diferentes, incluindo alguns radioativos, muitos cancerígenos, metais pesados, elementos que causam danos neurológicos e que são chamados de flúor. E então isso é despejado no abastecimento de água e as cidades têm médicos e dentistas convencidos de que isso, de alguma forma, faz bem para os seus dentes. O flúor é, na verdade, uma maneira engenhosa para a indústria de mineração, indústrias de processamento químico, indústrias de fundição e processamento de alumínio, eliminarem seus resíduos industriais tóxicos sem terem que pagar para que sejam tratados como resíduos industriais. Eles simplesmente colocam um novo rótulo, flúor, vendem para as cidades e as cidades despejam isso no abastecimento de água. Basicamente, é um subproduto perigoso da fabricação de fertilizante fosfatado. É um subproduto da mineração. Eles extraem essa rocha. Essa rocha não serve para nada do jeito que está. Então você a mistura com ácido sulfúrico e isso produz fosfato solúvel, que é o que se torna o fertilizante. É um subproduto com o qual eles não podem fazer nada. É um veneno. Então eles vendem e fazem flúor a partir disso. Foi uma fraude. Foi um golpe desde o início. É um meio de se livrar do flúor. Você permite que a indústria use o seu abastecimento de água para descartar seus resíduos perigosos. É um mecanismo de descarte. É um grande poluente de resíduos industriais. Eles estavam tentando despejá-lo nos rios que iam para o oceano na Flórida e olha, eles impediram isso. Disseram, vocês estão poluindo, estão matando os peixes, E era exatamente o que estavam fazendo. Jack, você não acha que é melhor a gente ir para o outro lado, longe desses cacos de vidros, hein? Não, estamos muito bem aqui. Mandrake, sabe que além da fluorização da água, está havendo estudos para a fluorização do sal, da farinha, das frutas, sucos, sopas, açúcar, leite, sorvete, Mandrake. Sorvete das crianças. Meu Deus. Sabe quando a fluorização começou?
Não sei. Não sei, Jack. 1946. 1946, Mandrake. Isso coincide com a nossa conspiração comunista de pós-guerra, não? É incrivelmente óbvio, não é? Uma substância estranha é introduzida em nossos preciosos fluidos vitais, sem o conhecimento do indivíduo e certamente sem nenhuma escolha. É assim que seus comunas durões trabalham. Durante 100 anos, eles devastaram a vegetação local, prejudicaram o gado e danificaram os pomares de cítricos na Flórida. Estava custando uma fortuna para eles lidarem com isso como um resíduo industrial muito sério. E assim, eles estão ajudando a Cargill a se livrar de seus problemas com resíduos perigosos. A Cargill é a maior corporação de propriedade privada do mundo. Eles também eram o maior produtor de ácido hidrofluorsilícico. A Cargill, em determinado momento, detinha cerca de 90% do mercado. Quando os furacões passaram pela Flórida, eles destruíram as lagoas de contenção. Então houve uma escassez de ácido hidrofluorsilícico. E então eles recorreram ao resto do mundo, e agora recebemos da México, Japão e China. Porque nenhum desses países permite flúor no abastecimento de água. Eles simplesmente não colocam de jeito nenhum. Então, obviamente, isso está se acumulando nesses países. Eu não acho que precisamos ajudar outros países a se livrarem do ácido fluorsilícico deles. A cloração é a pior prática de reciclagem do mundo, então eu apoio a reciclagem. Mas pegar o resíduo perigoso da indústria de fertilizantes fosfatados, que não pode ser despejado no mar por lei internacional e não pode ser usado localmente porque é muito concentrado, e colocar esse produto na nossa água potável pública é pura loucura. É bizarro. Quero dizer, George Orwell ou Kafka poderiam ter escrito essa peça. É loucura. São despejadas 250 mil toneladas anualmente no abastecimento de água. Esse número parece grande para você? Se você tivesse uma tonelada que valesse mais de $1 milhão, você seria pobre até conseguir se livrar dela. É extremamente caro se livrar disso.